Duplo Expresso. Também, né? Ainda mais todo mundo sabe que o regime está fechando de maneira clandestina. Vai continuar as instituições funcionando normalmente, não vai ter tanque na rua. Né? O que pode ter no máximo é um false flag, atentado de falsa bandeira combinado com o PCC da vida, né, etc. e tal. Isso, assim, pode com uma alta probabilidade acontecer. Né? A não ser que seja totalmente desnecessário, que eles consigam aprovar com muita facilidade o 1595 e as demais pernas do Patriot Act da baixaram o novo AI-5, aí eles podem, de repente, prescindir disso. Agora, se eles precisarem de uma comoção social, inclusive com o apoio da esquerda que vai ficar refém, falando, eu não sou amiga de terrorista, não, eu sou a favor, né? Sou a favor, inclusive porque vai ajudar as mães de santo na Baixada Fluminense, vai acabar com a intolerância religiosa no Brasil, porque, né, botar fogo em terreiro e bater, tacar pedra em mãe de santo vai ser considerado terrorismo. Então isso vai acabar, né? Essas pessoas vão sofrer a persecução penal com certeza. E vai acabar, né? Porque lei penal resolve o problema, né? A criminologia ensina isso. Você cria um tipo penal, o crime deixa de existir. Obviamente eu estou sendo irônico, tá? Hoje em dia precisa avisar, né? Estou sendo irônico. Mas, enfim, isso pode acontecer, eles jogarem com essa comoção. Até, por exemplo, um Expresso Nota me marcou aqui, numa possibilidade, dizendo que no Sul, lembra o Sul, onde existe aquela tal da sinergia entre o TRF-4 e o Comando Sul, anotada expressamente pelo ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. Lá o pessoal diz que está com medo de atentado terrorista praticado por facção criminosa. Lembrando que o PCC é associado desse regime. Não é à toa que Marcola, Marcolinho e o restante da liderança do PCC estejam em Brasília, no Presídio Federal de Brasília. E o que a gente ouve é que constituindo a Sala de Estado-Maior do Tráfico na América do Sul, onde entram e saem, quando querem, General Heleno e Sérgio Moro. Né? Então, colocando aqui na tela, olha só, para você ficar de olho. Pode ser, gente, false flag pode ser. Então tá aqui, ó, na Rádio Guaíba, né, então um veículo importante lá do Rio Grande do Sul, falando, ó, ameaças de atentados oriundas de facções põem forças policiais em alerta no Rio Grande do Sul. Isso aqui tá mais que cantado em verso prosa, que em caso de necessidade, onde tem essa sinergia entre juristocracia, assumidamente, e militares, né, de repente é lá, pode ser em outro lugar também, isso aí não faz muita diferença. Mas se eles sentirem a necessidade da comoção social para aprovar o Patriot Act, lançarão mão disso sem sombra de dúvida. Né? Então o nosso amigo astronauta lírico anotou, Rômulo, mas será que vai ser pelo Sul? Terra do Mourão e tantos outros ilustres, e terra da sinergia. Terra da sinergia do Vilas Boas, também é de lá, inclusive, né? E aí você vê, quem não esquece essa pauta, né, a suposta oposição esquece. Aliás, nunca nem falou, né? Mas quem não esquece dessa pauta é o Vitor Hugo. Então, ele está falando aí, ó, que tem várias pautas que são, sim, relevantes e urgentes, que têm que ser encaminhadas até por medida provisória, né, que precisa andar. Ele coloca, ó, medida provisória, ele coloca nesse rol prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, ação contra terrorista. Olha... Eu não estou aqui podendo consultar o artigo lá que trata de medidas provisórias nesse momento, não vou aborrecer o internauta fazendo uma busca aqui ao vivo, mas que eu me lembre assim de cabeça, eu acho que matéria penal não pode ser. Isso é o líder, hein? Eu acho, aí lembrando do que o senhor ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, me ensinou, eu tenho a impressão que matéria penal não pode ser tratada em medida provisória, Vitor. Eu acho que lá no artigo 60, vamos lá, galera do Duplo Expresso, manda no Twitter para mim aí. Os meus que fizeram a pesquisa aí sobre quanto valeriam os 2,5 milhões de libras esterlinas dos Rothschild na inauguração da República, pesquisem para mim lá o artigo 60, do que trata aí do que pode sofrer emenda, o que não pode sofrer emenda e tal, e pegando aí a questão, 60 é cláusula pétrea, estou confundindo as coisas. Pega aí o artigo da medida provisória, me foge agora o nome, me foge o número, pesquisa aí para mim se matéria penal pode ser tratada por medida provisória. Eu tenho quase certeza que não, né? Mas enfim, ele colocando aqui, ó, como coisas que poderiam ser tratadas por medida provisória. Prisão em segunda instância. Alô, Lula, que mole que você deu, hein, meu filho? Vindo aqui na Europa e não pedindo os documentos. Eu não sei, ele se coloca totalmente na mão dos algozes, né? Uma coisa... sem pegar uma arma, cara, uma coisa assim, exasperante. Mas enfim, bota aqui, ó, prisão em segunda instância, os processos dele continuam, né? Essa história aí dos advogados que anotaram semanas atrás a reunião com peritos da PF que falaram que os documentos podem ser falsificados, isso foi em alegações finais do processo do terreno do Instituto. Então, depois disso vai vir aí sentença, julgamento TRF4,
Não é? Então, assim, aí tá. A faca continua no pescoço do Lula e também dos seus próprios filhos, né? Isso ajuda a explicar em alguma medida na nossa compreensão o que está havendo. Ele coloca fim do foro privilegiado e, o que é mais importante na nossa análise, ações contra terroristas. O projeto de lei dele, né? O 1595 dele e do general Heleno. Então, não é de surpreender se houver aí algum ataque de falsa bandeira nesse sentido, se eles sentirem a necessidade de gerar a comoção social. Bem, tem alguns outros temas aí da conjuntura a tratar, mas eu queria aproveitar agora, deixa eu dar uma olhada aqui, se tem alguma coisa muito urgente para falar, senão a gente tem mais uma conversa franca com o expressionauta, porque ontem foi mais um dia de algum grau de decepção. Né? Até, inclusive, eu hesitei, assim, se eu ia falar, trazer isso para público ou não. Eu acho que é necessário, e eu vou fazer assim da maneira mais comedida possível, porque não são pessoas que eu passe a ver como parte do problema. Mas mostra as limitações da gente apostar numa saída institucional nessa quadra em que o regime está fechando. Né? Então, na semana passada, a gente teve a grande decepção do presidente Lula não vir pegar, não iniciar os trâmites de pegar os documentos da Odebrecht. E ontem, infelizmente, eu constatei que a gente não tem mais como recorrer ao grande deputado Glauber Braga na nossa luta contra o fechamento do regime. Não é? O que aconteceu? Você que está observando aí nas últimas dias e semanas, começou uma campanha muito pesada, mais uma vez, contra o Duplo Expresso, inclusive contra a Auditoria Cidadã e a Maria Lúcia Fattorelli, pessoalmente, pelo pessoal, por uma ala, né, de economistas do PSOL. Né? A gente comentou isso aqui desde o fim de semana, né? Pegaram um recorte, inclusive, de uma maneira muito desonesta. Né? Eu não tinha visto o recorte, ontem eu me dei o trabalho de assistir, então eu mostrei aqui um tweet da economista Laura Carvalho, que fez o programa do PSOL do Guilherme Boulos, sobre o qual, inclusive, eu ouvi elogios, né? Registrei, já tinha registrado isso aqui várias vezes, mas ela foi ao Twitter de uma forma, agora sim, comprovadamente leviana, falando, me disseram que tem um vídeo da Maria Lúcia Fattorelli em que ela fala que eu sou uma infiltrada do sistema financeiro no PSOL. Bom, eu falei, eu nunca iria ao Twitter, ela que tem muitos seguidores, porque tem sua coluna na Folha de São Paulo, né, professora de Economia da Universidade de São Paulo. Eu, por respeito, né, a essas posições, eu nunca iria ao Twitter e ia falar, me disseram que tem um vídeo. Isso parece aquela coisa da tia que compartilha teoria da conspiração e coisa, né, em grupo de WhatsApp. Né? Isso não é o que a gente espera de uma professora de uma universidade pública, né, de uma economista, nem tampouco de alguém que assina uma coluna num grande jornal do Brasil, jornal conservador, mas um grande jornal, e ela foi e colocou lá, não, me disseram que tem. É mentira. Não tem. O vídeo que tem, eu vou mostrar aqui, ó, é um dos canais parceiros aí, tocado pela nossa caríssima Daruma. Você vai lá, ó, lá em duploexpresso.com, quer dizer, duploexpresso.com não, nossa home no YouTube. Olha, você encontra aí, ó, o Brasil é com S. E ela fez um recorte de 8 minutos de uma fala da Maria Lúcia Fattorelli alguns dias atrás aqui, que é isso, ó, quem é nosso inimigo? A finança. Até o nome original não era esse, não. O nome original era quem é o nosso inimigo. E aí eu pedi ontem a Daruma que colocasse esse acréscimo à finança transnacional, porque esse pessoal estava espalhando que a Maria Lúcia Fattorelli teria dito no vídeo, isso que eu estou falando, a própria Laura Carvalho falou, tem um vídeo que ela fala que eu sou uma infiltrada, está espalhando isso, as pessoas estavam comentando sem sequer assistir o vídeo, sem sequer assistir o recorte. Então estavam dizendo que tinha um vídeo da Maria Lúcia Fattorelli em que ela falava que XYZ pessoas eram infiltrados da finança no PSOL, e também dizendo que ela dizia que o PSOL era o inimigo. Não, claramente no vídeo, você assistiu um vídeo de 8 minutos, não requer muito tempo, você vê que ela fala que o nosso inimigo é o BIS, é a finança. Ela fala isso. E aí no final eu pergunto para ela, eu comento com ela que eu ouvi, né, que alguns quadros do PSOL se abordavam de vozes progressistas para desabonar o trabalho dela, dizer que ela errava nas contas, especificamente na questão da securitização. E aí eu perguntei para ela se surpreendia, né, que era uma ala, alguns economistas no PSOL estavam fazendo isso. E aí ela fala que não fica surpresa, né, e ela fala que algumas dessas pessoas realmente se aproximaram dos interesses da finança, mas ela não menciona um nome. Assista o vídeo, ela não fala o nome de ninguém. Quem está falando isso vestiu a carapuça. Ela não fala isso em momento nenhum, ela fala que o inimigo é a finança, e é mesmo. Né? Mas então estão pressionando muito fortemente, né,
o pessoal da Auditoria Cidadã por causa disso daqui, mas sempre também porque foi dito no próprio Duplo Expresso, né? Então, a Laura Carvalho vai ao Twitter e coloca, me disseram que tem um vídeo, né? Eu vou até pesquisar aqui, peraí, ó. De repente, olha, se eu colocar aqui o Juliano Medeiros, presidente, ó, peraí, Juliano Medeiros. É Juliano Pessoal 50, porque eu marquei ele nessa publicação, e Rômulo Maia. Aí você vai achar comigo, peraí, é junto, Rômulo Maia, vamos lá. Ó, cadê a minha coisa aqui? Ó, propaganda de Banco Suíço. É aqui mesmo, ó. Então, olha só, opa, cadê? Ah, é aqui, é. Olha só, essa é a publicação da Laura Carvalho, alguém que escreveu o programa de um partido que disputou a presidência em 2018. Olha que ela bota, gente, aparentemente tem... Como assim? Inacreditável. Aparentemente tem um vídeo da Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã, me acusando de ser uma infiltrada no mercado financeiro do PSOL. Laura Carvalho, eu acho que dignidade e honestidade obrigam você hoje a se retratar. Dignidade e honestidade obrigam você a fazer uma retratação pública. O ataque foi público, a retratação tem que ser pública. Então, você que não botou o link, né, no mínimo você não viu o vídeo e falou levianamente que aparentemente tem um vídeo, ou no máximo você viu e não colocou o link de propósito para as pessoas não verem que o que você falou não corresponde à verdade. Em ambos os casos, muito feio. Muito feio. O vídeo está aqui para quem quiser ver. Ó. Procura lá, ó, só botar quem é o nosso inimigo, a finança transnacional. Então, não foi só ela, teve economistas aí do... Bom, se ela está falando isso, ela vestiu a carapuça. Primeiro que a Maria Lúcia Fatorelli não deu nome a ninguém e não estava falando dela, né? Por que ela fez isso? Mas ela não foi a única, não. Teve aí alguns outros economistas do PSOL, José Luiz Fevereiro, um outro pessoal falando assim, aí já junta o Duplo Expresso, falando que o Duplo Expresso é um cavalo de Troia, né? Acho que é o papo de sempre. Né? E aí eu sou obrigado a registrar, no mínimo, uma coincidência temporal. Esses ataques se intensificam tanto ao Duplo Expresso como à Auditoria Cidadã quando ambos anunciam que estão envolvidos com outras equipes na auditoria para a posterior publicação das CC5 do Banestado, um tema que é uma faca no pescoço da finança transnacional, o inimigo. É coincidência apenas? Eu espero que sim, sinceramente. Eu espero que sim. Agora eu sou obrigado a registrar essa coincidência temporal. Mas o fato é que, objetivamente, então você vê publicamente a pressão dentro do PSOL já se fazia sentir contra o Duplo Expresso e contra a Maria Lúcia Fatorelli, a Auditoria Cidadã, quaisquer que sejam os motivos. Então você vê aqui até o presidente nacional da sigla indo para o ataque, falando, ó, tem quase nada rolando no Brasil, né? Ela deve estar com tempo sobrando para atacar quem deveria ser visto como aliado. Não, ela estava sendo atacada e eu perguntei se ela ficava surpresa de ser atacada por economistas do PSOL ou próximos ao PSOL. E aí ela responde. Apenas a pergunta que eu fiz, porque os ataques são deles. Ela estava respondendo, mas aqui eles tentam se vitimizar, né? Como é uma estratégia não muito original diante de disputas públicas, né? Tentar se vitimizar para as pessoas ficarem com peninha, não. Eu acho muito não engenhoso tentar isso, porque quem está acompanhando o debate sabe perfeitamente que o ataque veio primeiro dessas pessoas, inclusive, como eu falei aqui, eu registrei, abordando personalidades que estavam se engajando na luta contra a securitização e falar, não, isso aí que a Maria Lúcia Fatorelli te falou está errado, as contas estão erradas. No caso, o senador Roberto Requião, né, se aproximaram dele e falaram, não, as contas da Auditoria Cidadã estão erradas, ele que estava se engajando na luta contra. Eu precisava registrar, porque a gente precisa saber quem está do nosso lado ou não contra a securitização. O partido vai lá nominalmente levantar a plaquinha e falar contra a securitização, mas nos bastidores, economistas da sigla se aproximam de vozes que lutam contra isso para falar, não, isso aí que falaram para você está errado, essas contas e tal. Eu aqui prezo pela honestidade. Né? Acabou essa história de conversinha de bastidor. Não dá mais. Não dá mais, nem com relação ao PL 1595 e demais pernas do Patriot Act Tabajara, ou novo AI-5, nem com relação à agenda de destruição econômica, a independência do Banco Central e a securitização. Eu sei que isso é novo na política brasileira, um veículo de comunicação que não busca nenhum favor de ninguém que tenha mandato, né? Não busca se aproximar disso, não tem preocupações fisiológicas, não tem preocupação sequer de geração de receita com patrocínio, e por isso não tem o rabo preso com ninguém. Eu sei que é novo, que as pessoas não sabem lidar ainda, mas está dado. O espaço está consolidado. Então vai continuar. E por conta disso, né, a importância que a gente dá ao debate transparente, essa pauta do fechamento clandestino do regime, diversas vezes a gente teve uma atuação em sinergia com o deputado Glauber Braga, o seu mandato, a sua assessoria. Só que, obviamente, né, fica difícil
quando a gente faz questionamentos públicos à própria direção do PSOL e ao presidente do partido, nesse caso, né, que endossou uma mentira contra a Maria Lúcia Fattorelli, que foi essa dita que, eu espero que sem a intenção, apenas com leviandade, pela Laura Carvalho, sem dizer aparentemente tem um vídeo, gente, é dose. Mas enfim, né, aí eu fui e respondi, né, ele falando, a Maria Lúcia Fattorelli deve estar com tempo sobrando. Eu falei, olha, eu concordo, o Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, que tem muita coisa no Brasil para ser comentada também. E o que você, Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, comentou sobre o evento na quarta-feira da semana passada com militares lançando pedido de urgência para aprovação da autorização legislativa para metralhar militantes de esquerda? Só um deputado foi, no caso, o deputado Glauber Braga. E porque eu avisei, picareta, né? E aí eu botei aquela foto que choca, e vem chocando aí, e por isso não é muito compartilhada, da plateia, né? Lá na quarta-feira, no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Sobre isso ele não falou nada. A Maria Lúcia Fattorelli está num veículo que fala sobre isso. O que a direção do PSOL, o que o presidente, o que o ex-candidato à presidência do partido, o que a Laura Carvalho falaram sobre isso? Nada. O deputado que foi o deputado... Olha aqui, a mesa lá com o Major Vitor Hugo, que está falando que, inclusive agora ele está falando que pode ser por medida provisória. Essa é a novidade do dia. Acabei de mostrar aqui. Que pode ser por medida provisória o 1595. O que o Partido Socialismo e Liberdade está fazendo para evitar isso? A única pessoa da direção do PSOL que eu conheço que fala sobre isso publicamente é o Nildo Orix, né, que é membro do Diretório Nacional, que por uma infelicidade não pode estar com a gente aqui hoje. A gripe salvou ele de entrar na fogueira, né? Porque eu ia certamente questionar isso aqui a ele, né? Esse veto e essa pressão para que as pessoas do PSOL se afastem do nosso programa. Então, a gripe poupou ele desse constrangimento aqui, porque eu ia perguntar sobre isso, ia perguntar, inclusive, ele na qualidade de economista, se é certo o que o pessoal, economistas do partido dele, mas é certo que de outras tendências, ficam falando, que a história do sistema da dívida que a Maria Lúcia Fattorelli, Auditoria Cidadã, defende há tanto tempo é terraplanismo econômico. Já que a própria tendência do Nildo Orix, a Revolução Brasileira, faz parte da Auditoria Cidadã. Então eu ia pedir, na qualidade de professor de economia, que eles nos falassem se a Maria Lúcia é ou não é uma terraplanista econômica. Que engraçado, a mesma adjetivação que esses economistas do PSOL usam é que o Estadão, Estado de São Paulo, né, administrado por bancos, como lembrava Paulo Henrique Marinho, usa para tratar ela e a Auditoria Cidadã. Então, né, atacar a Auditoria Cidadã, eles atacam. Atacar o Duplo Expresso, atacam. Falar do projeto 1595, que agora a gente vem a saber que pode entrar por medida provisória, olha, tá aqui, Vitor Hugo, publicado ontem. Ontem. Isso aqui eram 2 da tarde, eram 10 da manhã no Brasil. Há uma série de pautas relevantes e urgentes que podem ser veiculadas, muitas com medida provisória. Prisão em segunda instância, fim do foro, ações contra terroristas. A gente pode vir numa canetada do Bolsonaro agora em medida provisória. E esse pessoal todo silenciando. Né? Todo silenciando. À exceção, até aqui, do deputado Glauber Braga, mas a pressão ficou muito grande. Né? Ainda mais quando a gente passa a expor, primeiramente, a grande estrela do partido, o Marcelo Freixo. Eu sempre expus que ele faltou, junto com todos os outros partidos, é certo? PT, PCdoB, PDT, PSOL, PSB, etc. Todos faltaram no dia em que foi votado na Comissão de Segurança Pública. Mas ficava mais feio no caso do Marcelo Freixo, que sempre disse que era o defensor, né, dos direitos humanos e tal, ele faltar, e ele até hoje não falou nada, não usou nada do mandato dele para falar sobre isso. Então, um pouco estava aqui, junto com essa plateia quente aqui na quarta-feira passada. Então, é certo que ficou mais difícil ainda quando o outro canal que faz recorte Duplo Expresso, se for lá a home do YouTube, e procurar o Triplo Expresso. Cadê? Não aparece aqui não, triplo. Porque aqui ele só mostra não mostra todos, né? Então, eu vou botar aqui, nas buscas, Triplo Expresso, mas tá na lista, assim como o próprio Daniel Simões. Expresso. Triplo Expresso, vamos lá. Realmente, eu sei que é muito corrosivo quando a gente bota no ar esse recorte. Mas a minha obrigação agora aqui não é o registro histórico? É o registro histórico, pelo menos isso. Mostrar quem efetivamente estava lutando contra o fechamento constitucional do regime e quem não estava. Então, eu vou colocar todo dia esses 20 segundos aqui, sempre que eu puder, sempre que eu tiver desculpa, eu vou botar. Então, essa era a comissão em que o Marcelo Freixo é titular e deveria ter aparecido, assim como a Áurea Carolina, outro quadro do PSOL, e quadros do PT, do PDT, do PSB, do PCdoB, mais especificamente, né, o que deve estar pesando no PSOL é o questionamento público que eu faço à estrela do partido que sonha em ser prefeito do Rio de Janeiro. Vamos ver o agradecimento dirigido ao Marcelo Freixo e amigos nesse dia, em agosto de 2019, quando passou, sem nenhuma oposição, esse projeto de lei 1595 que autoriza metralhar militante de esquerda. Vamos ouvir aqui. Votamos sim, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 1595-2019, de autoria do deputado Major Vitor Hugo,
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, ao parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado, começando pelo autor. Queria dizer da minha felicidade de ver esse projeto de lei aprovado aqui, sob a liderança do nosso capitão Augusto. Agradecer a oposição, que não pediu vistas, que não obstruiu. É motivo de riso, mas riso deles, né, de quem quer fechar o regime. Da gente deveria ser a hora de bater palma para as pessoas acordarem. Eu sei que é muito corrosivo eu mostrar isso aqui, né, mas a minha função é constranger. E no presente constranger para dificultar, encarecer e no futuro fazer o registro histórico. Então eu sei que eu fazer um questionamento aberto ao presidente nacional do PSOL, que silencia sobre esse tipo de coisa, eu sei que vai gerar um constrangimento para quem quer que no PSOL tenha interlocução com a gente, até o próprio Nildo Ourix, né, mas que é de uma ala minoritária, então é menos constrangimento. Agora, do deputado Glauber Braga, que era independente, no ano passado entrou na tendência dentro do PSOL desse presidente Juliano Medeiros, né, e agora está até ligado afetivamente, já que passou aí a ser namorado da Samia Bonfim, eu sei que vai gerar um constrangimento maior. Mas, assim, eu não tenho tempo a perder. Assim, é coisa muito objetiva. E eu entendo o constrangimento, não estou de forma nenhuma tentando demonizar opções feitas, né, e considerando aí a lógica política. Como eu falei, todo político tem que ter instinto de sobrevivência. O político que não tem não serve, pode ser a melhor pessoa. Se ele não vai durar um ano, não adianta. Então, de repente, a coisa ficou, né, realmente muito difícil diante desse aperto aí nessa semana, cercando por todos os lados. Mas o meu papel é fazer isso. Então, eu percebi, já percebia que havia um constrangimento quando, por exemplo, na semana passada, vendo essa questão aí da votação, eu, né, registrei até aqui no programa que eu gostaria que o deputado Glauber Braga tivesse vindo na sexta-feira, ele que foi o único parlamentar da oposição a estar lá presente e testemunhar o que foi dito, que eu não posso depreender dessa foto, né? Só a gente publicou a foto. A assessoria do Glauber sequer filmou ele falando para poder colocar o vídeo. A gente conseguiu a foto com outras fontes, colocamos. Eu queria saber o que era a conversinha do café ali naquele momento. Quando eu tentei, né, conversando pelos canais, tal, ver se era possível que ele viesse. Ali eu já percebi que havia um constrangimento, tendo à luz, né, todas essas questões aí que estão rolando. Opa, a Nina subiu aqui no meu colo, ela quer participar. Então, tendo à luz esses constrangimentos que estava vendo, eu meio que forcei a barra para saber qual é a real. Eu não quero ficar... Eu não gosto de ser administrado. E olha, tem uma coisa que você, se conversar com um brasileiro que saiu do Brasil, ele vai dizer, isso é minha percepção, eu converso com vários brasileiros fora há algum tempo que concordam. Há um traço, que eu não vou dizer se é bom ou ruim, mas é um traço do brasileiro, da brasilidade, na sua sociabilidade, que é muito parecido com algo do carioca, né, em especial. Acho que é mais forte no carioca. O carioca tem aquela fama no Brasil de falar, passa lá em casa. Que passa lá em casa não quer dizer nada, às vezes uma pessoa de outro lugar do Brasil que interpreta isso literalmente aparece na casa e a pessoa fica desesperada. Meu Deus, mas você veio mesmo? Então, aquela coisa assim de que você não fala as coisas claramente e você falar um não na cara de uma pessoa, é ofensivo no Brasil. Então, você nunca fala claramente sim, não. Fala talvez, pode ser, enrolando. E aqui fora não é assim. E eu não sei se acontece com todo brasileiro que sai do Brasil, mas eu meio que perco. E eu já conversei com o que aconteceu mesmo. Peraí, Nina, aí você me embolou no meu... Daqui entrar dentro da minha camisa, mas ele embolou com fio. Pronto, já tô grávido de um chihuahua. Já tô grávida. Ela já entrou na minha camisa. Bom, eu não sei se em outras pessoas, se todas, mas pelo menos algumas que eu conheço, a gente perde a paciência com essa coisa de enrolação. É pão, queijo, preto no branco. A gente não quer perder tempo sem saber alguma coisa. Então, até por isso, por exemplo, eu não poderia ter, em vez de pressionar publicamente o presidente Lula na semana passada a pegar os documentos da Odebrecht, eu não poderia ter não feito isso, ficar mantendo a esperança, será que em julho, junho, agosto de 2021, 2022 ele vai pegar? Não, eu prefiro descartar logo. Se dali não vai sair nada, eu prefiro que fique claro, né? Da mesma forma, quando eu percebi que havia um constrangimento, né, em associar, né, em o Glauber Braga aparecer aqui de novo, falei, bom, prefiro que fique claro, não vou perder tempo nessa avenida que não vai acontecer. Então, já vinha de problemas até mais antigos, né? Enfim, há uma proximidade do mandato do Glauber Braga com aquela pessoa que a gente polemizou aqui no início de fevereiro, né? O youtuber do Caetano Veloso. Há uma proximidade, então já era um constrangimento desde dali. Então, a gente meio que ficou, Duplo Expresso, nessa pauta do 1595, fechamento de regime, ficou como a amante gostosona, aquela com quem só se pode conversar, encontrar, namorar escondido. E assim, desculpa, mas sinceridade,
eu não vivo no armário nem na minha vida privada, né? Eu sou um gay assumido, né? Assumido primeiro na minha família, nos meus amigos, mas até diante de toda a internet. Eu não vou ficar no armário, ainda mais diante da urgência dessa briga do 1595, que você vê que pode entrar agora por medida provisória. Então, eu acho indigno, né? E você já deve ter percebido que um dos meus defeitos é o orgulho, né? E eu não tenho orgulho de ser tão orgulhoso, pelo contrário, mas eu não vou me submeter a uma coisa dessa, né? De ser o leproso com quem se pode conversar escondido. Então, já percebendo que havia um constrangimento ali e querendo testar, né, o que ia prevalecer, se esse constrangimento interpartidário ou o engajamento ousando com a questão do 1595, eu propositalmente estressei a relação. Então, nessa postagem com o presidente do PSOL, eu coloquei um print da conversa com o Glauber Braga, que não tem nada demais. Então, na mesmo print aqui em que eu questiono o senhor Juliano Medeiros, né, presidente do PSOL e líder da tendência a qual o Glauber Braga se filiou no fim do ano passado, além de colocar a foto da plateia aqui, ó, do Vitor Hugo, eu botei um print da conversa mostrando que ninguém iria a esse evento se não fosse eu. E que na véspera o próprio Glauber Braga, que no passado já nos ajudou, né, subsidiado sempre pelo nosso trabalho nesse tocante, agradeceu. Mas é a coisa da gostosona, da amante escondida, né? No WhatsApp secretamente pode, mas aparecer aqui para nos relatar o que aconteceu lá não pode. Aí, desculpa, para mim não tá bom o suficiente. Né? É pro bem e pro mal, eu sou orgulhoso, né? Então não dá. E aí ele veio reclamar comigo ontem, que certamente foi ouvir lá, porque falou, mas você publicou um print de uma conversa sem me pedir antes. Bom, o que tem nesse print dessa conversa aqui? E, de fato, assim, como eu estou falando, em uma medida foi deliberado para deixar claro aquela coisa do brasileiro não ter paciência quando sai do Brasil e fica um tempo fora, com essa coisa do brasileiro não deixar clara as coisas, né? Sim, não, aqui pode, não pode, posso ir, não posso ir, posso conversar, não posso conversar. Então, de uma certa forma, foi um teste, e o teste, enfim, logrou seus objetivos, né? Então, o que aconteceu aqui? Apenas a comunicação, mostrando que eu alertei para a reunião que acontecia, mandei o resumo com os pontos críticos, né, falando do ataque preventivo, falando do militante de esquerda como alvo prioritário, falando da excludente de licitude para metralhar nesse âmbito do antiterrorismo, e a divulgação aqui, a brochura do evento, embaixo que eu tinha recebido do Piero Leiner, e mostrei. A única coisa que tem dele aqui é ele agradecendo. Né? O que tem de mais? Óbvio que tem outras coisas que eu conversei com ele, inclusive ontem, sobre isso, que eu não vou mostrar. Não tem porquê. Agora, isso aqui é totalmente anódino. Né? Eu não mostrei hoje a mensagem do Nildo Orix falando que não pode estar aqui porque está gripado. Aqui eu só mostrei que eu mandei uma mensagem e ele agradeceu. Mas o problema era justamente aparecer o canal, né? Mostrando que a interlocução era mantida. Eu não sei se, né, internamente as pessoas perguntavam e falavam, não vou mais lá, não vou aparecer. Não sei. Mas assim, aqui a interlocução ficava pra. Então ele achou isso ruim. Mas assim, de alguma forma, enfim, eu tenho um juízo, né? Claramente, você vê o que eu publicizo, o que eu não publicizo, e aqui era necessário, eu pelo menos sentia que era necessário deixar claro, né, as questões. Aí mostrava que, de fato, quando subsidiado pelo nosso trabalho, o Glauber agia. Até aqui eu sempre louvava a atuação dele como único corajoso e continuo fazendo isso. É o melhor, vou continuar falando sempre, é o melhor parlamentar em atividade. Se eu estivesse no Rio de Janeiro e eu fosse votar, eu ia votar no Glauber Braga. A minha família, que mora em Friburgo, vota nele, na família, desde a mãe. E certamente esse ano devem votar para prefeito na pessoa do campo deles. Certamente em 2022 devem votar no Glauber Braga para deputado. E eu não vou de forma nenhuma falar contra isso. Pelo contrário, se perguntarem a minha opinião, eu vou falar. Antes ele, entrando na bancada do Rio de Janeiro, do que outro lacrador. Antes ele do que outro lacrador na legenda do PSOL. Então, isso não muda a minha avaliação, porque aqui a gente é coerente, de que o Glauber é o melhor parlamentar em atividade e aquele que estressa os limites da institucionalidade. Mas o que é certo é que esses limites ficaram claros nesse episódio, mais uma vez. É por isso que eu falei que cada vez eu perco mais as esperanças com a luta dentro da institucionalidade, como ela está configurada aí. Aí pode falar, mas se não for agora, então vamos fazer do zero daqui a 20 anos. Mas então vamos começar a contar o tempo. Vamos aceitar isso para começar, pelo menos começar a contar os 20 anos. Né? Porque você vê, por um constrangimento aí, não sei, até em nível pessoal, de repente a namorada estava chateada com a proximidade dele com o pessoal, a questão da proximidade do mandato com o Jones Manuel e a treta que teve aí atrás, a questão de eu questionar publicamente a estrela-mor do partido por ter faltado na votação, Marcelo Freixo, a questão de eu indicar a canalice do presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, atacando Maria Lúcia Fatorelli, e isso deixou a coisa, né, insustentável.
Né? Aí eu compreendo, mais uma vez, eu compreendo. Agora, para mim a coisa precisa ficar clara. Né? Aqui é assim. É o que eu prometo a você e prometo a mim em primeiro lugar. Então, eu quero crer, assim como, por exemplo, eu vou continuar falando. Se alguém vier me consultar da minha família, acho que nem precisa, mas se alguém vier me consultar, minha sogra, tia Mônica, etc e tal, em quem que eu voto? Eu voto no Glauber. Vou continuar falando, votem no Glauber. Ele é infinitamente melhor do que os 512 demais e mais os 81 senadores. Então, se for para votar em alguém, tem que ser nele. Agora, eu também, da mesma forma, espero que, apesar desse estranhamento público, ele continue sendo a única pessoa naquelas casas que denuncia o 1595. E espero até que ele denuncie com mais empenho, porque eu não vou poder ficar mandando mais coisa para ele. Então agora ele tem que ficar ativamente procurando. Até aqui, a atuação dele nesse campo era subsidiada pelo nosso trabalho. Então agora ele tem que botar a assessoria dele para ficar de olho, porque não vai ter mensagem minha na véspera falando vai lá amanhã porque vai ter a votação, etc, etc. Então não só isso que eu precisava registrar, né, porque eu pensei primeiro se valia a pena ou não. Eu tenho muito carinho pelo Glauber, pessoas da família dele que nos acompanham o programa, a quem eu comuniquei ontem esse desdobramento. Espero que continuem assistindo, espero que não tenham ficado chateados com o que eu trago aqui hoje, porque eu trato realmente com sinceridade da forma que eu sinto. Mais uma vez eu falo, no Rio de Janeiro eu continuo recomendando o voto no Glauber Braga, mas anoto os constrangimentos dentro dessa dinâmica partidária que está caduca, que não responde mais à necessidade do Brasil de enfrentamento ao imperialismo. Então, essa dinâmica aí de tendência dentro não sei o quê, de economistas não sei o quê, de constrangendo e tal, enfim, né, youtuber, essa coisa da proximidade, né, fisiológica, com youtuber, aí o youtuber vai falar, enfim, tudo isso aí leva a esse resultado de que algo relevantíssimo, como eu falei aqui outro dia, né, o Glauber Braga era o único parlamentar digno da minha atenção e era o único que ainda depositava esperança no combate ao fechamento do regime. Até essa causa, que é para mim a prioritária no Brasil, o fechamento de regime, fica embaraçada, em alguma medida, eu espero que não muito, por esses constrangimentinhos de partido, não sei o que tal. Então até você ver uma pessoa da qualidade do Glauber Braga, ao fim e ao cabo, no seu cálculo político, entende que é importante nesse momento se afastar publicamente do Duplo Expresso. Né? E eu já falei aqui, né, por muito tempo, aqui eu limitava, né, batia, mas não ia até o fim na minha crítica, naquele momento, sobretudo no PT, porque a gente tinha aqui no programa quadros filiados ao partido, que participavam de articulações e tal. E depois, constrangidos pelo partido, esses quadros se afastaram. Eu juro para você, óbvio que a gente sente a perda de um quadro desse, mas aí é melhor para quem sai e é melhor para quem fica. Porque a gente não se autocensura nesse sentido de fazer uma crítica mais dura. Então, da mesma forma, eu não acredito que nesse caso aí do Marcelo Freixo, do 1595, eu tenha até aqui me contido. Eu acho que eu falei o suficiente. Inclusive, nesse print aí do Juliano Medeiros, eu chamo ele do que eu acho que ele é, um pilantra, né, gerando esse constrangimento. Mas, enfim, eu não acho que... Mas agora, certamente, se houvesse qualquer impulso na minha cabeça a promover uma autocensura nesse tocante de algum quadro do PSOL e tal, eu não me sinto mais constrangido. Né? Então, era isso que eu precisava falar com você sobre essa questão aí do fechamento de regime. Mais uma vez, eu registro assim como eu continuo recomendando o voto no Rio de Janeiro no Glauber Braga, eu espero que agora ele coloque a assessoria dele para correr atrás do 1595, porque, né, se não há mais esse canal, eu espero que ele continue nesse combate, porque de fato é o único com coragem para fazer isso. Eu espero que o constrangimento partidário tenha sido, né, da proximidade com o Duplo Expresso apenas, e não com conteúdo. Não com a securitização da Maria Lúcia Fatorelli. Né? Espero que não tenham convencido o Glauber Braga, por exemplo, de que Maria Lúcia Fatorelli, pegando aqui meu remédio de pressão, espero que não tenham convencido o Glauber Braga de que Maria Lúcia Fatorelli é uma terraplanista econômica. Né? Espero que não tenham convencido ele a não mais se pronunciar sobre o 1595, né? Porque os demais do partido não falam. Então ele é o único. Né? Então, mas como eu falei, agora ele tem que botar a assessoria dele para trabalhar. Porque daqui virá... mas mais uma vez, até facilita o trabalho da assessoria. Nós vamos continuar divulgando publicamente. Então, só bota um assessor para olhar as nossas publicações no Twitter, no Duplo Expresso, que o trabalho, mais uma vez, vai ser entregue. A bola vai continuar sendo colocada na marca do pênalti, apenas não mais diretamente. Óbvio que é algo que eu lamento, mas não de todo, porque, como eu falei, não fica mais o constrangimento para ele, mas tampouco fica para mim de precisar eventualmente aliviar. Então, tendo a plena liberdade de botar aqui o vídeo
do agradecimento à suposta oposição. Então, mais uma vez aqui para concluir, eu vou colocar mais uma vez aqui o vídeo, porque é isso, é disso que se trata. É esse tipo de constrangimento exposto pelo Duplo Expresso que constrange pessoas a se aproximarem da gente. É a gente não passar pano para ninguém, é a gente mostrar quem vendeu a alma ao diabo fardado. Vamos ouvir mais uma vez. Votamos sim, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 1595/2019, de autoria do deputado Major Vitor Hugo. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado, começando pelo autor. Queria dizer da minha felicidade ver esse projeto de lei aprovado aqui, sob a liderança do nosso capitão Augusto. Agradecer a oposição, que não pediu vistas, que não obstruiu. É isso. Quem quiser compartilhar, tá lá no canal Triplo Expresso, né? Além das vezes que eu exibi aqui no programa. Bom, eu não quero que o programa de hoje fique muito longo, eu tenho ainda alguns temas importantes a falar com vocês, Expressionauta, nessa manhã aqui. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente está de transmissão. Vou tentar calibrar, já estamos com 2h49, 2h50. Vou tentar ficar em 3h15 no máximo, eu acho que eu consigo. Vamos lá, deixa eu ver aqui então. Para a gente fechar as coisas que eu já falei com você, já falei essa questão da pressão aí, já falei da possibilidade de false flag lá no Rio Grande. Deixa eu ver aqui, do Major Vitor Hugo falando agora que o 1595 pode sair por medida provisória, e não ouvimos um ai de ninguém no PSOL, no PT e nenhum partido. Já falamos de por que nós acreditamos que o Bolsonaro suscitou a história da urna em viagem. Aí aqui eu acho que a gente tem mais um tema. Bom, já falei da questão do sistema de votação, né, da urna. Cadê? Mais um aqui. Ah, sim, esse aqui é... Bom... Eu não pude ouvir o vídeo, então não sei. Pode ser que o que eu esteja falando não esteja correto. Eu vou ouvir junto, vamos ouvir junto, né? Para que eu não seja leviano no meu comentário. Mas então deixa eu fechar aqui. Tá, Facebook, olha só. Que é o seguinte, né? Ainda dessa frustração com as vozes que a gente tem na institucionalidade. Então, a Zuzu Palomone, nossa caríssima expressionauta, me marcou ontem no seguinte. Ó, ela pegou um vídeo do ex-presidente Lula publicado no canal no YouTube do Paulo Pimenta, né? Paulo Pimenta, notório Paulo Pimenta, disse que esse vídeo saiu no dia 7 de março. E ela falou, olha, Lula no canal do Paul Pepper, dia 7 de março. É o fim mesmo. Eu não sei se esse vídeo do Lula foi exclusivo para o canal do Paulo Pimenta, né? Então, enfim, eu ia fazer um comentário como se fosse, mas depois eu vi que eu não ouvi. Vamos ouvir juntos para ver se faz alguma referência ao canal e tal, porque aí sim a gente pode... tecer um comentário. Porque se não for, aí é menos grave. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui. Pessoa que faz a acusação que está sendo feita sobre mim, no fundo, ele está imaginando que se ele tivesse no meu lugar, ele faria o que ele pensa que eu fiz. Essas pessoas não sabem o que é um ser humano fazer um esforço imenso para ser respeitado no mundo. Eu tinha consciência que eu não podia errar. A única coisa que eu acredito na vida é que para as pessoas me respeitarem, eu tenho que ser sério com as pessoas. Essa é a minha relação. Então eu não posso admitir, sabe, tamanha leviandade. Não posso. Possivelmente eles, se tivessem no meu lugar, estariam fazendo o que eles pensam que eu fiz. Eu digo sempre o seguinte, quer dizer, a minha vida foi investigada na campanha de 82, na campanha de 86, na campanha de 89, na campanha de 94, na campanha de 98, na campanha de 2002, na campanha de 2006, na campanha de 2010 com a Dilma, na campanha de 2014. Continuo investigando. O dia que acharem, por favor, denunciem. Se não acharem, parem e comecem a fazer coisa séria nesse país. Não sejam refém da imprensa. Não sejam refém da imprensa. Vocês têm estabilidade no emprego, não é para ser refém da imprensa. Olha só, é uma anotação, então para além disso ter sido declarado no canal do Paulo Pimenta, eu não acho que é um vídeo exclusivo, não me parece ser. Mas é a questão do Lula voltar a colocar como articuladora do ataque que ele sofre a imprensa. Não, a imprensa é meio, né? Na verdade são os Estados Unidos. A diferença é brutal entre o Lula da cadeia, aquele da entrevista ao Pepe Escobar, aquele que falou para o Glenn Greenwald que os Estados Unidos estavam por trás da Lava Jato, e esse de fora que volta a falar que o grande Satã é a Globo apenas, né? Há uma diferença, assim, pessoal, facilmente constatável. Você uma coisa que ele falava antes fala agora, né? Então não é a imprensa, presidente Lula, o senhor sabe disso. O senhor sabe que são os Estados Unidos, né?
tudo bem, o senhor veio aqui na semana passada e encontrou o Paulo Sérgio Pinheiro. Aliás, antes já tinha contratado ele para fazer parte da sua defesa em Genebra, uma pessoa que presta serviço ao imperialismo, né? Chefiou a missão que falou que Assad tinha que ser derrubado na Síria em 2011. Então pode ser que o senhor queira chegar ao entendimento com o imperialismo. Isso explica, se for o caso, que o senhor agora volte a dizer que o adversário é a Globo. Mas não é. O senhor sabe disso, eu também sei. Continuando aqui. Porque é pouco inteligente alguém dizer, para condenar alguém, eu preciso da imprensa. Aí não precisa fazer. Sabe? Eu quero saber se você investigou, se você tem prova, se você encontrou uma conta, se você encontrou alguma coisa. Aí denuncie. Se não fez isso, pare, pense e mude de comportamento. O Brasil não suporta mentira por muito tempo. Isso está prejudicando o país, está prejudicando a imagem do Brasil lá fora, está prejudicando a credibilidade desse país, que tinha muita credibilidade. Eu tive a honra, eu tive o prazer de presidir esse país quando o país passou a ser um país com perspectiva de ser a quinta economia do mundo, de ser admirado e respeitado dos Estados Unidos à China, da Alemanha à Argentina, ao Chile, porque eu queria ser respeitado e respeitava todo mundo. Portanto, eu tenho que me respeite. Me respeite, para que eu possa respeitar vocês. Pois é. Como explicar que essa pessoa que pôde, na semana passada, dar início aos trâmites para conseguir as provas da sua inocência, e mais do que isso, as provas dos crimes da Lava Jato de falsificação, tenha amarelado, né? E tenha dito para quem o cobrava dentro do PT que não ia fazer isso porque, se fizesse, poderia sair desmoralizado. Bom, aí como eu falei, o vídeo não parece ter sido feito para o canal do Paulo Pimenta, mas nada significa que, nada disso implica que o Lula esteja de fato, né, longe do Paulo Pimenta. E aí eu me lembro do vídeo que eu mostrei aqui no outro dia, né, sobre o presidente Lula se manifestando sobre a questão dos petroleiros, com o Paulo Pimenta ali colado nele, né, atrás. Aí você fala, poxa, nessa altura o presidente Lula não sabe quem é o Paulo Pimenta, sabe? E ele foi relembrado de quem é o Paulo Pimenta na disputa presidencial do PT agora, né? Foi relembrado por causa do Compromate, né? Ele saiu da cadeia e foi conversar com o Teonílio Barba na Assembleia Legislativa. Foi relembrado por causa da coisa da Mega Sena, né? Mas, enfim, agora está aí do lado e tal, enfim. A questão da margem de manobra, né? Enfim, não sei. Agora, para você ver, ele não sabe de agora da eleição presidencial do PT, não. Ele sabe quem é o Paulo Pimenta, pelo menos desde fevereiro do ano passado, março do ano passado. Ano passado não, ano retrasado, 2018. Então vai dar pelo menos 2 anos que o presidente Lula sabe quem é Paulo Pimenta. Olha só, por quê? Naquela altura que o Paulo Pimenta começou a nos atacar, já relembrei aqui algumas vezes, chegou o pedido, através de interlocutores comuns, que o presidente Lula queria saber o que estava acontecendo, e eu, diante disso, virei à noite, nesse dia que você está vendo na tela, um e-mail, aqui ó, intitulado Memorando Paulo Pimenta Invadir Damus. E aí mandei para o interlocutor comum, né, o endereço de e-mail aqui, e-mail criptografado, e aí fala, caro ou cara, fulano ou fulana. Conforme conversado, segue memorando preparado sobre as estranhas omissões dos deputados Fadi Damus e Paulo Pimenta na defesa do presidente Lula. E aqui tem já a história aí do rolo na Tríplice Fronteira, o rolo no posto de gasolina, tudo isso aí que o Brasil só veio descobrir depois, já estava lá e foi entregue em mãos ao Lula, no Instituto Lula, né? Então, a não ser que ele não tenha lido, pelo menos desde então, início de março de 2018, 2 anos, portanto, exatos, quase 2 anos exatos, o presidente Lula já sabe, mas isso não o leva a se afastar do Paulo Pimenta, olha o cara colado aqui atrás, né? Então é isso aí, minha gente. Enfim, realmente eu tenho cada vez mais aceitar o meu papel de cronista da história, para nenhum desses poder chegar depois e falar, eu não compus com o regime, eu fui a vítima, eu tal. Eu falo, não, em algum grau você não desafiou o regime, em algum grau você hesitou na hora de enfrentar abertamente o imperialismo e seus operadores no Brasil, você não quis ir. E aí não é só o Lula, como eu falei, o Ciro Gomes, na semana passada, cobrou publicamente o Lula sobre isso. Até o Glauber Braga, naquele print que eu publiquei, mostrei, Glauber, tem como se dar uma força como o Roberto Requião deu, pedindo para o Lula pegar os documentos? Ele não se sentiu confortável, preferiu manter a interlocução com o PT, como eu falei. Mas eu posso pagar esse preço, talvez ele esteja correto, talvez se ele botasse para quebrar, ele não fosse conseguir voltar à Câmara. E é útil tê-lo na Câmara. Não foi ele que, indo lá à reunião, descobriu que eles iam
querer pedido de urgência, agora parece que vai mais rápido, né? De repente até por medida provisória, conforme a gente veio a aprender agora. Então, assim, é útil que ele esteja lá. E talvez ele esteja acertando, então, no cálculo. Mas eu preciso deixar as coisas aqui claras, né? Esse é o meu compromisso. Bom, deixa eu ver o que aqui ainda tem a falar sobre isso. Ah, sim, né? Quem quiser entender perfeitamente o que o Lula poderia ter feito na semana passada e não fez, vai ver esse artigo aqui publicado em 29 de fevereiro, intitulado Implosão de Moro, : A bola está na marca do pênalti. Lula vai chutar para gol? Não, não chutou para gol. Da mesma forma, você vê um artigo que não houvesse rabo preso, estaria sendo divulgado por todos os cantos pelo Piguinho Vermelho e por parlamentares da suposta oposição, da oposição fake. Esse artigo aqui de 1º de março, intitulado Banestado Leaks / Lava Jato / Raposas no Galinheiro, na expectativa do CC5 Gate, recordar é viver. É uma retrospectiva aqui do Duplo Expresso, do que a gente publicou, não só a gente, como outros veículos. Aqui é uma revista, uma matéria do Amaury Ribeiro Júnior, o autor de Privataria Tucana, de 2003, sobre o envolvimento de procuradores da Lava Jato no enterro do Banestado, matéria de 2003. Né? Depois aqui o envolvimento da pessoa que eles apoiaram para a PGR também, no enterro do Banestado. Aqui tem também, né, o registro do Dario Messer, a conexão explosiva entre Banestado e Lava Jato. Se não houvesse essa censura, se não houvesse um rabo preso coletivo com relação a Banestado que transborda para Lava Jato, esse artigo aqui estaria sendo divulgado, falando do laço do Dario Messer com a inteligência americana, saindo do jornal O Globo, né, e que a gente fala que então pegar os crimes da Lava Jato aqui, Banestado, que pegaria Messer, era pegar o imperialismo, como a Cristina Kirchner pegou com o caso da Lécio na Argentina. Está tudo reunido aqui facilitando. Pois é, isso aqui realmente não convém. Então você vê algumas pessoas influenciadoras aí de esquerda falando genericamente de CC5 e Banestado, mas elas não se autorizam a dar a referência, né, que é esse artigo aqui, que realmente eu acredito que seja a melhor recapitulação enquanto não sai a auditoria completa da ICC5 do Banestado. Um segredo de 20 anos de todo o sistema partidário, em que não é aquela história de ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta o rabo de ninguém, não é? Tá certo, Expressionauta? Com isso a gente conclui aqui a transmissão de hoje. Queria agradecer a você, Expressionauta, que fica do lado da gente, porque a verdade, por mais dura que ela seja, você considera necessária, sabendo de que, às vezes, né, o que isso leva a crer? Esse movimento coordenado, então quadros do PT se afastando, quadros do PSOL se afastando. Né? Isso é porque, na política, sempre vigiu, né, um entendimento de que você enfraquece o adversário ao isolá-lo. Né? Então, tenta-se enfraquecer a nossa imagem, parar o nosso crescimento, dando a impressão, eles estão isolados, eles são isolados. Mas isso é verdade, se era verdade, até aqui nesse processo. Porque se eles, que é o que o Bolsonaro sacou genialmente, e esse pessoal ainda não realizou, ou se realizou, não encontrou ainda como enfrentar. Que ser isolado desse sistema que está aí é o que responde ao povo. Conforme vier o fechamento clandestino do regime e a grande crise econômica, todo mundo vai ver que as explicações dadas por PT, PSOL, PSB e a falsa oposição que eles fazem levantando plaquinha não é a resposta. Você acha que essas pessoas vão buscar o quê? As explicações de guerra híbrida, aqui no Duplo Expresso, a verdade sem concessões, sem conchavo, sem procurar botar pessoas do seu esquema em gabinete de deputado, ou vão continuar na coisa em que a conta não vai fechar? Então, assim, é meio que lutar contra o inevitável. E, em alguma medida, um isolamento dessas coisas e mecanismos que não darão a resposta pode até ser bom. Então, mais uma vez, eu prefiro manter aqui a total independência do veículo e a minha total independência e liberdade de criticar, não só porque eu não conseguiria fazer diferente, mas até de uma forma estratégica, porque eu acho que essa é a aposta vencedora. Tá certo, Expressionauta? Um bom dia para você, um dia de luta, e se você quiser a verdade, né, doa quem doer, sem concessões, e enfrentar de verdade o imperialismo, que é, infelizmente, o que abertamente, pelo menos abertamente no todo, 100%, nenhum mandato fará. Nós nos encontramos amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Até lá. Duplo Expresso.